Por favor, gente, subam ali a autorizaçãozinha da gravação dessa aula que ela está sendo gravada. Laura, ok? Felipe, ok? Ana, ok? Livinha, ok. Então, tá bom. Agora sim, retomando aqui, queridos, quando a gente aborda a questão indígena, a gente está falando de uma das etnias formadoras da matriz étnica brasileira. O povo brasileiro, ele é considerado um povo multiétnico e miscigenado. Por quê? Porque além de nós termos diversas etnias, nós historicamente temos relações entre essas etnias. Nós temos trocas entre essas etnias. Claro que quanto mais baixo você está na pirâmide social, mais multiétnico e mais miscigenado a gente é. Quanto mais alto, a gente sabe que a apropriação do Estado e a apropriação da economia, principalmente pelas etnias branco-europeias, elas acabam levando a uma inexistência. Obrigado, obrigado. Bom saber que vocês me desejam saúde nessa sexta-feira. Ah, ah, ela vai estar ligado, queridos, a gente abandonar aquela falsa ideia da democracia racial. Durante muito tempo, não só o Estado brasileiro, mas, de certa forma, as ciências humanas no Brasil, elas venderam a ideia de que o Brasil era um país democrático racialmente, de que aqui todo mundo era tratado igual, de que aqui não existia discriminação, que aqui não existia preconceito. Você teve alguns ufanistas, como o Darcy Ribeiro, que fizeram disso uma ciência, né? O Darcy Ribeiro escreveu lá sobre o povo brasileiro, era um cara apaixonado pelo povo brasileiro, mas a ideia da democracia racial, ela nunca existiu. Como essa ideia de democracia racial nunca existiu, conforme o tempo foi passando, e principalmente agora no século XXI, a gente passa a ter aquelas medidas afirmativas para que aquelas que são consideradas minorias étnicas, elas passem também a integrar de forma proporcional o Estado e a economia brasileira. Só lembrando, quando nós falamos de minorias étnicas, queridos, isso não é um conceito absoluto. Eu não estou falando exatamente minorias. Eu estou falando daquelas minorias que não participam ativamente do Estado, ou que a sua participação econômica, a sua participação nas decisões políticas não é proporcional a essas etnias dentro da população brasileira. Só lembrando também que aqui no Brasil, a questão étnica nos censos ela é feita por autodefinição. O que é a autodefinição? Você diz para o entrevistador a qual etnia você pertence. Você tem 5 opções de resposta. Você pode dizer que você é um indígena autóctone, você pode dizer que você é um negro africano, você pode dizer que é um branco europeu, um amarelo asiático ou um pardo, que seria a mistura de duas ou mais dessas etnias. No Brasil, a minoria responde ser indígena. E o que é um indígena quando nós falamos sobre eles? Ah, professor, eu posso usar o termo índio, não sei o quê, vi que índio está meio fora de uso, que agora eu tenho que usar povos tradicionais, ou que eu tenho que falar sobre povos indígenas. Na prática, queridões, não muda muita coisa. Há uma resistência sobre o termo indígena, sobre o termo índio, aliás, por esse termo, primeiro, ser usado muitas vezes de forma pejorativa. Já teve momentos no Brasil que se chamar alguém de índio era uma ofensa, e também por esse termo ser uma generalização. Por que por ele ser uma generalização? Porque quando os portugueses chegaram aqui, queridos, eram esses os principais troncos étnicos indígenas que nós tínhamos. Tupis, Guaranis, Gê, Aruaques, Caribes, Cariris, Paiôs, Tucanos, Xamãs e outros grupos menores. Observem uma grande diversidade. Então, hoje, queridões, o que nós chamamos de povos indígenas são grupos
étnicos em que a história e a cultura entre eles é diferente. Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum serem descendentes dos povos originários aqui do Brasil. Povos originários eram aqueles que habitavam o Brasil até 1500. Não confundam com povos tradicionais. Povos tradicionais é outro assunto que vem aparecendo muito nas provas, que diz respeito, queridos, a 37 grupos culturais e regionais que mantêm suas tradições paralelas à sociedade nacional. Os povos indígenas, eles são povos tradicionais, mas nem todo povo tradicional é um povo indígena. Os catadores de sempre viva é um povo tradicional, mas não é um povo indígena. As quebradeiras de coco de Babaçu é um povo tradicional, mas não é um povo indígena. Os faxineiros, o povo de fundo de facho, os caiçaras, os quilombolas, são povos tradicionais, mas não são povos indígenas. Por que, queridos, que é importante a gente abordar a questão indígena? Primeiro, isso passa muito pela questão do direito humano e pela multietnicidade cultural. Nós estamos falando de etnias muito ricas culturalmente falando, mas que a maior parte dessas etnias, elas mantêm apenas uma tradição de oralidade, não chegando a escrever. Portanto, se nós não preservamos essa cultura não fica registrada. Então é necessário que as pessoas vivam e as pessoas compreendam essa cultura. E também é direitos humanos. Além disso, isso aqui serve para os povos indígenas e povos tradicionais. A questão da conservação ambiental. Os povos indígenas, queridões, eles olham para a terra, eles olham para a água, eles olham para os recursos naturais pelo seu valor de uso. E não como nós, da chamada sociedade nacional, inseridos no modo de produção capitalista, que olhamos para esses recursos como valor de troca. Quando você olha como valor de troca, você vê uma mercadoria, algo que pode te valer mais ou menos capital. Quando você olha para algo pelo seu valor de uso, você tá olhando diretamente para aquele recurso, pelos benefícios que ele pode trazer para a sua vida. E se algo traz benefícios para a sua vida, você vai minimamente usar aquilo de forma sustentável. Então, a conservação ambiental, ela tem muito da participação da questão indígena. Outra característica da importância de falar sobre isso, os conflitos sobre terra. O próprio marco territorial, ele passa sobre o usufruto e o acesso a terras indígenas. O Brasil vive uma reprimarização, então a gente está tendo uma expansão dos produtos dos setores primários. Ao mesmo tempo, nós estamos incorporando cada vez mais regiões à economia nacional. Muitas dessas regiões historicamente ocupadas por povos indígenas. Então, ao puxar esses conflitos, a gente vai falar de violência no campo, a gente vai falar da rivalidade entre indígenas e poceiros, entre indígenas e grileiros, indígenas e madeireiros, indígenas e garimpeiros. Então, é importante deixar essa questão sempre muito clara. Outro, as políticas governamentais. Desde a Constituição de 88, queridos, as populações indígenas, elas são responsabilidade do governo aqui no Brasil. Seja através da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, seja através de órgãos dos ministérios, né? Agora a gente tem um Ministério dos Povos Tradicionais, que é lá da Sônia Guajajara, é obrigatoriedade do governo criar legislações, revisar essas legislações e cumprir com essas obrigações em relação aos povos indígenas. Não é nenhum benefício, não é nenhum nada carinhoso o governo auxiliar. É obrigação, está na Constituição. Isso passa muito, queridões, pela questão da atual infraestrutura. Quando a gente olha
Qual foi recentemente a última grande ameaça, ou o último grande dano às populações indígenas? Foram as obras do PAC lá na Amazônia. Você pega, por exemplo, aquele lugar certinho, primoroso, chamado Belo Monte. Belo Monte desalojou 5 etnias, 5 grupos indígenas, e um desapareceu. Foram atingidos 6 grupos indígenas em Belo Monte. 5 foram realocados para outras terras. Um sumiu. Nós perdemos um grupo indígena no Brasil. Ou porque fugiram sem deixar rastro, se espalharam, ou o que é mais provável, genocídio, promovido pelo Estado brasileiro, promovido pelas empresas ligadas à construção de Belo Monte. E também é importante, queridões, por conta do ativismo. Os indígenas são uma minoria étnica, mas eles são uma minoria dentro das próprias minorias. Então a gente vê, não muito, mas a gente vê o movimento negro, perfeito, o movimento pardo, perfeito, o movimento LGBTQIAP+, perfeito, o movimento feminista, perfeito, o movimento migrante, perfeito, mas a gente vê muito pouco do ativismo indígena. Nós temos poucas referências desse ativismo. Então, existe uma certa invisibilidade sobre esse tema. Então, entender a questão indígena é também passar por isso, de que mesmo nas minorias, eles são uma minoria. Quando nós falamos, queridões, dos indígenas no Brasil, nós falamos de uma história muito longa. Quando os portugueses chegaram aqui, estima-se que nós tínhamos 8 milhões de nativos. Hoje, queridões, esse número não chega a 4. Desses 8 milhões de nativos, nós tínhamos de 500 a 1.500 diferentes etnias. Nós tínhamos etnias, queridões, em condições históricas muito diferentes. Enquanto nós tínhamos, por exemplo, etnias na Amazônia que não conheciam o fogo enquanto uso de preparação de alimentos, não dominavam o fogo, eram, portanto, pré-históricas, eram tribos que estavam ainda na pedra lascada. Ao mesmo tempo, nós tínhamos, por exemplo, os Tupi, que viviam do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Arqueólogos, historiadores, dizem que se os portugueses demoram mais 50, um pouquinho mais de tempo para vir tomar posse definitiva do Brasil, por quê? Porque os portugueses chegaram em 1500, só foram criar uma ocupação efetiva em 1530. Se em vez de 1530 fosse em 1580, fosse em 1600, eles não iam encontrar tribos dispersas no litoral. Eles iam encontrar um estado tupi, um império, muito parecido com o Império Inca, muito parecido com o Império Azteca e muito bem organizado, o que daria muito mais dificuldade para essa ocupação que eles tiveram no Brasil. Então, olha como o termo índio, ele é de fato generalizador. Ele acaba criando, ele acaba colocando no mesmo guarda-chuva culturas muito diferentes. Dessas até 1.500 etnias, eram faladas até 1.300 línguas diferentes. Não foi com vocês que eu comentei, mas essa semana eu comentei que o Brasil, ele é o país que mais vê línguas morrerem a cada ano. O que é a morte de uma língua? A morte de uma língua ela acontece quando sobra um falante. Se uma única pessoa fala uma língua, essa língua morreu. A não ser que essa pessoa consiga ensinar essa língua para alguém. Mas se ela não fizer isso, essa língua está morta, porque você não tem mais com quem se comunicar. E a morte de uma língua, queridões, é a morte de um conjunto de pensamentos, é a morte de um conjunto de ideias, é a morte de um conjunto de ciências, é a morte de um conjunto de saberes, muitas vezes é a morte de uma religião. Por quê? Porque você tem diferentes organizações sociais. E o Brasil acaba vivenciando, sempre com a perda indígena, a morte dessas línguas. Aqui, queridões, só para falar um pouco dessas línguas. No Brasil, a gente trabalha com dois grandes troncos linguísticos, o tronco tupi e o tronco macro-G. Aqui, eu chamo a atenção para um erro do próprio desenho. Por quê? Olha aqui a raizinha do tronco tupi.
Está falando dos Tupi-Guarani. Essa língua nunca existiu. Ah, mas eu aprendi na história, lá na escola, que os índios brasileiros falavam tupi-guarani, que eles moravam na oca, que todo mundo vivia na taba, que tinha o cacique, que tinha o pajé, que tinha o deus Tupã. Tá, tudo isso era de uma etnia, os tupi, que viviam no litoral e tiveram mais contato com os portugueses, que foram quem contaram essa história. Mas outras etnias tinham outras línguas. O Guarani é uma língua diferente do Tupi. O Ariquém, o Aueti, o Juru, o Mauê, o Mondel, o Porumbá, o Munduruku, o Ramarama, o Tupamari. São línguas diferentes. Como o tronco macrogê, o Bororó, o Krenak, o Guatô, o Gê, o Carajá, o Macaxi, o Ribançá. São línguas diferentes. Ah, o Ailton Krenak. Ele fala Krenak, que é a língua. A Sônia Guajajara. Ela fala tupi, que é a língua deles. Então é muito diferente tudo isso também. Quando nós falamos, queridões, de direitos indígenas no Brasil, são três documentos que norteiam essa questão. O mais antigo deles é a chamada Convenção 169, produzido pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Foi o primeiro documento internacional a falar, queridões, sobre povos indígenas e povos tribais. Ah, professor, mas não é só o Brasil que tem. Não, não é só o Brasil. O Chile tem uma questão muito forte, por exemplo, com o povo Mapuche. A mesma coisa a Bolívia, a mesma coisa o Peru, o Canadá com os esquimós, a Nova Zelândia com os maores, a Austrália com os aborígenes. Você tem série de povos tribais ainda espalhados no mundo. Então existe uma convenção internacional sobre esses povos. Anos depois, em 2007, vem a UNDRIP, que é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que é um aperfeiçoamento da Convenção 69. Mas desses três, o mais importante documento que trata sobre índios no Brasil, queridões, é justamente a nossa Constituição. A Constituição de 88, ela aborda a questão indígena em um capítulo exclusivo e em diversos outros artigos. Para falar sobre o quê? Para falar de terras indígenas, homologação, estudo, demarcação, proteção, acesso, sobre a justiça e os direitos fundamentais desses indígenas. Existem grupos indígenas no Brasil que eles são ineputáveis. O que isso significa? Que eles não podem ser processados criminalmente. Porque, na teoria, eles vivem sob tutela do Estado, e se eles vivem sob tutela do Estado é porque eles são incapazes de julgar o que é certo e errado, segundo a nossa sociedade. Então, quem vai tratar disso é a Constituição de 88. Vai tratar da demarcação de terra, das consultas prévias, da preservação cultural sobre essas tradições indígenas. E olha como nisso daqui o próprio Estado é contraditório. Quem cuida da questão indígena é, sobretudo, a FUNAI. A FUNAI, ela diz que o seu lema é integrar a população indígena e preservá-la na cultura nacional. É possível? É possível você integrar uma população e, ao mesmo tempo, preservá-la dentro de uma cultura bem diferente que é a cultura nacional? Não. Então, a Constituição também põe a participação política, mas diferentemente de outras minorias, os indígenas não têm cotas específicas. Você não tem uma cota obrigatória para candidatos indígenas, você não tem uma cota obrigatória para serviço público indígena. A Constituição, ela fala sobre a saúde e a educação indígena, porque ela tem que ser diferente. A Federal do Amazonas, dentro do curso de medicina, ela tem o curso de medicina indígena, que pode ser feito tanto por jovens indígenas, como também por jovens não indígenas, para você aprender também com essas práticas. A educação, a mesma coisa. Dar-se uma prioridade para quem eduque as crianças indígenas também sejam indígenas. Mas isso nem sempre acontece. E outra, nós vamos educar essas crianças indígenas segundo os nossos parâmetros. A gente vai ensinar português para eles?
A gente vai ensinar nossa geografia para eles? Então aí, queridões, é a Constituição de 88 que vai versar sobre tudo isso. A Constituição, ela aborda, como eu falei para vocês, a questão das terras indígenas, as chamadas TIs. Terras indígenas, queridões, são porções do nosso território, hoje 13% do Brasil é terra indígena, onde o acesso e o uso econômico podem ser feitos apenas por populações indígenas. Professor, cada terra indígena guarda uma etnia específica? Não. Algumas terras indígenas têm 10 etnias vivendo ali dentro. Ah, vivendo juntas na mesma taba? Não. Vivendo em diferentes pontos dessa terra. Mas eles compartilham, eles mantêm as suas estruturas sociais dentro delas. Quais são os tipos de terras indígenas que nós temos segundo a Constituição? As terras homologadas. O que é uma terra indígena homologada? É aquela, queridões, que já passou por todos os processos legais. Essa terra já foi estudada, já foi delimitada, já foi determinada que é uma terra de uso e ocupação indígena e ela foi inscrita no Diário Oficial da União. A homologação, ela acontece ali. A partir do momento que uma terra é homologada no Diário Oficial, mas nem o Estado, aliás, nem não, né? O Estado tem dificuldades para cancelar isso. Então, a partir desse momento, é muito difícil mexer. Um passinho abaixo estão as terras delimitadas. Terras delimitadas são aquelas que já passaram por todos os estudos, são aquelas em que a população não índia ela já se retirou e só falta a homologação. Só falta sentar lá o Poder Executivo e decretar ela no Estado Oficial, no Diário Oficial. Falei, professor, vem cá. E se eu morar em uma terra e essa terra for considerada terra indígena e eu sou um não indígena, o que eu faço? Depende. Se você tiver, queridos, todos os documentos legais dessa terra, você tem que ser indenizado. Porque a sua terra vai ser desapropriada, você vai ter que receber uma quantia da União. Agora, se você ocupa essa terra como poceiro, como grileiro, como invasor de terra, você é expulso sem receber nada. E isso é um dos fatores de embate, de violência no campo contra a população indígena, por conta dessa questão da ocupação. Abaixo das terras delimitadas estão aquelas de ocupação tradicional, onde parte da população ainda é de não indígenas, mas eles já estão em processo de saída, e tem as terras em estudo. O que é uma terra em estudo? É aquela que já existe uma lei estadual, que já existe uma lei federal de interesse de delimitação e homologação. Mas não é só porque tem o interesse que isso é feito. Para você ir da terra em estudo até a homologada, é tempo que se vai. É muito tempo. Por quê? Porque são muitas equipes envolvidas. Equipes de antropólogos, equipes de linguistas, equipes de historiadores, equipes de biólogos, equipes de arqueólogos. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz alguns trabalhos em arqueologia. Nesses alguns trabalhos em arqueologia, eu participei de duas equipes de terras de estudo. E até hoje, ó, eu saí da faculdade faz 20, imagina. Faz 19 anos que eu saí da faculdade. Até hoje essas terras não foram homologadas ainda. Por quê? Porque você pode entrar na justiça, pedir novos estudos, pedir para trocar a equipe. E assim alguns fazendeiros, eu fui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, fazer um desses trabalhos, vão postergando. Porque enquanto isso estão lá plantando cana, estão lá abastecendo as usinas, estão lá valorizando a terra, esperando ver o que vai acontecer. Além delas, queridões, dois tipos especiais de terras indígenas. As terras de tribos de recente contato ou isolados. Ainda na Amazônia brasileira, existem grupos indígenas que nunca tiveram contato com a sociedade nacional.
e que dificilmente pretendem ter. E além daqueles indígenas em terras de fronteira. As fronteiras, os limites, na verdade, eles são demarcados pelos estados-nação. Os indígenas não respeitam o Estado-nação. Então, entre o Brasil e o Peru, o Brasil e a Colômbia, o Brasil e a Venezuela, o Brasil e o Suriname, o Brasil e a Guiana, você tem povos indígenas que têm livre trânsito. Isso é muito utilizado, às vezes, por grupos traficantes, que ou cooptam esses indígenas ou se disfarçam de indígenas para fazer o tráfico internacional de drogas nessas fronteiras pouco protegidas e permeáveis do Brasil. Como que é hoje, queridos, o censo da população indígena no Brasil? Hoje, o Brasil conta oficialmente com 266 etnias, bem menos do que aquelas 1.500 que a gente tinha 525 anos atrás. Dessas etnias, quem são os mais numerosos? Os Guarani. Os Guarani, quando do descobrimento, queridos, eles viviam principalmente na região, quando a chegada dos portugueses, eles viviam sobretudo na região sul e na região centro-oeste do Brasil. E os Guarani, eles foram um povo de muito contato dos jesuítas. Então, os mitos, os ritos de catequização jesuíta, muitas vezes serviram para proteger essa população guarani, proteger da escravidão de cativos, proteger do bandeirantismo aqui no estado de São Paulo. Então, ainda hoje, eles são uma etnia relativamente numerosa e estão espalhadas pelos estados do Centro-Sul. Os menos numerosos do censo indígena de 2018 eram os Akutsus, que vivem em Rondônia. Nessa foto, metade dos Akutsus estão nela, porque são apenas 4 indivíduos. Pelo menos eram em 2018. Hoje, eu não consegui essa informação de como é que está essa etnia. Fábio, mas esses 4 viviam sozinhos lá? Não. Muitas vezes uma etnia menor, queridões, ela acaba vivendo junto ou próximo a etnias maiores. Os Akutsus, eles viviam em uma terra indígena que eles compartilhavam ali, sim, com outras etnias. Não sei se eu já comentei com vocês em algum momento a história do índio do buraco. Já contei essa história para vocês? Já comentei sobre esse sujeito? Não, não. Quem que é o índio do buraco? O índio do buraco, queridões, ele foi um indígena brasileiro que ele foi personagem de uma série de reportagens da BBC de Londres. E ele foi considerado o ser humano mais sozinho do mundo. Por quê? Qual que era a história desse indígena? Durante a construção, se eu não me engano, da Belém Brasília, a tribo que ele vivia, que era de uma etnia muito específica, ela foi morta pelos trabalhadores. Ele tinha 12 anos e ele conseguiu escapar. E desde então ele viveu sozinho a vida dele. Ele passou muito tempo vivendo só ele. Quando ele foi encontrado a primeira vez, já nos anos 80, 90, tentaram inserir, a FUNAI tentou inserir ele em algumas etnias, mas ele nunca se dava bem, ele sempre fugia. Então ele passou basicamente os 60 e poucos anos da vida dele caçando sozinho, dormindo sozinho. A FUNAI monitorava ele, mas ele estava sempre isolado. Não se sabia ao certo qual era a sua etnia, não se sabia ao certo qual era a sua idade, não se sabia ao certo qual era a sua língua, só foram conseguir ter contato com ele quando, em 2019 ou 2018, acho que foi 2019, ele foi encontrado morto. Ele foi encontrado morto sem nenhum sinal de violência, ainda na rede que ele usava para dormir, ele era nômade, ele não era fixo, ele não era sedentário, e ele entrou para a história como o homem mais sozinho do mundo. Por quê? Porque ele era um indivíduo de uma única tribo. Ele era uma tribo de um único indivíduo. O que mostra muito, queridões, dessa dizimação cultural que o Brasil acabou sempre tendo ali com as populações indígenas. Essa população, queridões, ela não está igualmente distribuída pelo território. Onde a gente mais tem população indígena, tanto em números absolutos como em números relativos,
é na região norte do Brasil. Por quê? Primeiro, o norte é a mais isolada das nossas regiões. Então, como você começa a ocupação europeia pelo litoral, ou os indígenas do litoral foram dizimados, ou eles foram se interiorizando. Vão se interiorizando, se interiorizando, se interiorizando, chega no norte. E quando a nossa ocupação chegou até o norte, já existia uma série de tratados, de protocolos, de políticas de preservação a essa população indígena. Depois vem o Nordeste, principalmente a região do Sertão e da Mata dos Cocais. O Sudeste, principalmente ao longo do litoral, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitas tribos indígenas. O Sul e o Centro-Oeste são os que têm menos. O Centro-Oeste até tinha bastante, mas a expansão da soja deu uma diminuída, e no Sul, historicamente, nunca tivemos muitos. Acontece de muitos indígenas do Sul terem fugido para o Paraguai. Lembrem que o Paraguai ele é um país bilíngue, que ele fala espanhol e guarani. Gente, acabou de subir o aviso aqui de que falta 1 minuto para acabar. Então, eu estou dando um pause na gravação